Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise aprofundada desta quarta-feira. Aqui no podcast Triagem, a gente traz o que há de mais relevante, mais instigante nas ciências médicas e também, claro, nas carreiras da saúde. Nossa missão é conectar quem nos ouve com conhecimento de ponta, com oportunidades, sempre com aquele olhar crítico, né? E aquela paixão pela profissão. Hoje, olha, vamos mergulhar em avanços que podem, assim, redefinir tratamentos e prevenção. Tem uma nova arma contra o HIV, tecnologias para o cérebro que parecem coisa de filme, mas já estão aí na clínica. E também um alerta importante sobre um ingrediente bem comum na nossa dieta. E para fechar, claro, aquele espaço para pensar em carreira, desenvolvimento. Vamos nessa? O primeiro destaque, então, é uma notícia com um potencial, assim, enorme de mudar a prevenção do HIV. A Organização Mundial da Saúde endossou o lenacapavir injetável. O que isso significa na prática, na linha de frente? Olha, significa uma opção de PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, que quebra barreiras bem importantes. A gente está falando de uma injeção que é dada só 2 vezes por ano. 2 vezes ao ano? Exato. Compara isso com ter que tomar comprimido todo santo dia ou mesmo outras injeções que duram menos tempo. Uma mudança de paradigma mesmo em termos de conveniência e, o que é crucial, de adesão. Pois é, essa questão da adesão é sempre o calcanhar de Aquiles, né? Nessas estratégias de longo prazo. Lembrar do comprimido todo dia, nossa, pode ser um desafio e tanto para muita gente por 1000 motivos. Uma injeção a cada 6 meses parece contornar isso muito bem. Precisamente. E a eficácia do lenacapavir se mostrou super alta nos estudos, sabe? Comparável, ou até melhor, que as opções que a gente já tinha. Mas o grande trunfo, eu acho, é facilitar a vida de quem usa. Para populações mais vulneráveis, que às vezes enfrentam estigma, dificuldade de ir sempre ao serviço de saúde, ou simplesmente tem uma rotina corrida que atrapalha tomar algo todo dia, essa opção semestral pode ser revolucionária. Simplifica demais a prevenção. E parece que a OMS entendeu que não adianta só ter o remédio novo, né? As diretrizes também focam em como levar essa prevenção para quem realmente precisa, certo? Como isso está sendo pensado. Sim, esse foco na implementação é fundamental. A recomendação é simplificar o processo todo, usar testes rápidos de HIV para já começar a PrEP e descentralizar a oferta. Descentralizar como? Levar as injeções de longa-ação, tanto o lenacapavir quanto o cabotegravir, para além dos centros especializados, entende? A gente está falando de farmácias, clínicas na comunidade, unidades móveis, até telesaúde pode ajudar a facilitar o acesso. A meta é democratizar mesmo, deixar a prevenção mais perto e com menos burocracia. Faz todo sentido. E eu li que as diretrizes foram além da PrEP também, né? Foram sim. Tem um incentivo bem claro para integrar o cuidado do HIV com outras coisas. Condições crônicas tipo hipertensão, diabetes e, fundamental, com saúde mental. Olhar depressão, ansiedade e uso de substâncias. É um cuidado mais completo, né? No tratamento também tem novidade. O esquema injetável de longa duração, o cabotegravir com rilpivirina, agora é recomendado como opção para quem já está com a carga viral suprimida. E para fechar, ampliaram a recomendação de rastreio para ISTs, aquelas infecções sexualmente transmissíveis, mesmo sem sintomas, como gonorreia e clamídia, em populações de maior risco. Nossa, quanta coisa! É bem abrangente mesmo. E é sempre bom lembrar o tamanho do desafio, né? Quase 41 milhões de pessoas vivendo com HIV em 2024, a maioria na África. E ainda 1,3 milhão de novas infecções por ano. Ferramentas como esse lenacapavir injetável não são só avanço científico, são uma necessidade urgente. Trazem uma esperança real para o controle da epidemia global. Bom, saindo da prevenção viral e entrando literalmente no cérebro. Temos uma tecnologia que soa meio futurista, mas está ganhando muito espaço no tratamento do Parkinson. Implantes cerebrais inteligentes. O que eles têm de tão inteligente assim? Então, a tecnologia base é a estimulação cerebral profunda, a DBS, né? Que a gente já usa há bastante tempo e com ótimos resultados para muitos pacientes.
A inteligência vem na forma de DBS adaptativa. Os sistemas antigos, os convencionais, eles mandam estimulação elétrica contínua, sabe? 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá em áreas específicas do cérebro. Já os sistemas adaptativos são diferentes. Eles conseguem, ouvir ou ler a atividade cerebral em tempo real. Ler a atividade cerebral, como isso funciona na prática e por que isso ajuda no Parkinson? Funciona com eletrodos que não só estimulam, mas também gravam a atividade elétrica ali do local. No Parkinson, a gente sabe que uns padrões rítmicos específicos, as chamadas beta-oscilações, naquela faixa de 3 a 30 Hz, ficam aumentadas de forma anormal. Isso é ligado diretamente com a gravidade dos sintomas motores, tipo a rigidez, a lentidão dos movimentos, a bradicinesia. O sistema adaptativo, então, ele identifica esses picos de atividade beta que não deveriam estar ali e ajusta a intensidade da estimulação automaticamente, só quando precisa, para tentar normalizar esses padrões. Entendi. Então, em vez de estimular o tempo todo, igual, ele estimula sob demanda, ajustado a cada momento, baseado no que o cérebro do paciente está precisando ali. Quase um termostato cerebral ou um marca-passo para o cérebro. E quais são os benefícios que já estão sendo vistos com essa abordagem mais refinada? Olha, os dados preliminares, principalmente de um estudo grande lá de Stanford, o ADAPT-PD, e outros menores também, são bem animadores. Eles apontam para um controle potencialmente melhor de sintomas motores bem chatos, inclusive o congelamento da marcha, o tal do freezing of gait, que é super limitante e até perigoso, né? Risco de queda. Além disso, tem indicações de menos efeitos colaterais da estimulação contínua, como a disartria, que é a dificuldade na fala. Alguns estudos também falam em reduzir a necessidade de remédio, de medicação dopaminérgica e até melhorar a qualidade do sono. E a aceitação dos pacientes? Porque a tecnologia pode ser brilhante no papel, mas se o paciente não gostar, não adianta muito. Ótimo ponto. No estudo ADAPT-PD, a aceitação foi altíssima. A grande maioria dos participantes preferiu ficar com o sistema no modo adaptativo depois de testar os dois, o contínuo e o adaptativo. Isso sugere que eles percebem um benefício real no dia a dia, sabe? Seja na melhora do sintoma ou por ter menos efeito adverso. Isso abre muitas portas, imagino eu. Se a lógica é identificar e modular um padrão cerebral específico de uma doença, o Parkinson é só o começo, então. Exatamente. O conceito por trás é o de oscilopatia. A ideia de que muitas doenças neurológicas e até psiquiátricas podem ter assinaturas elétricas no cérebro que são anormais. Se a gente conseguir identificar esses padrões específicos para outras condições, a DBS adaptativa poderia teoricamente ser usada. Já tem pesquisa bem avançada buscando esses biomarcadores elétricos na distonia, no tremor essencial, no TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. No TOC, como seria... No TOC, por exemplo, já se fala em identificar padrões ligados aos pensamentos obsessivos ou aos comportamentos compulsivos para poder modular circuitos bem específicos. E tem até investigações promissoras para depressão resistente ao tratamento. Nossa, fascinante o potencial. Mas imagino que não deva ser simples implementar isso em larga escala. Quais são os principais desafios, os gargalos para essa tecnologia ficar mais acessível? São vários. Primeiro, a complexidade da tecnologia em si. Precisa de equipes multidisciplinares super treinadas. Neurologista, neurocirurgião, neurofisiologista e engenheiro. Para implantar, para programar, para acompanhar, é muita gente especializada. Segundo, os estudos clínicos grandes, randomizados que a gente precisa para comprovar mesmo a superioridade e o custo-benefício da DBS adaptativa são caros e demoram muito tempo. O financiamento para essa pesquisa, especialmente o público, é um fator que limita, né? E, por fim, a própria programação desses sistemas ainda é um desafio. A inteligência artificial pode até ajudar no futuro, analisando os dados cerebrais e sugerindo parâmetros, mas a gente ainda está aprendendo a conversar com o cérebro desse jeito tão preciso. Precisamos de mais evidência, de diretrizes claras para garantir segurança e eficácia. É a fronteira da neurociência sendo desbravada, né? Impressionante. Agora vamos mudar o foco para algo bem mais do dia a dia, mas que também levantou um alerta recente. O adoçante eritritol, aquele presente em tantos produtos zero açúcar. Um estudo no Journal of Applied Physiology trouxe algumas preocupações.
O que ele descobriu exatamente? O eritritol é um poliol, né, um tipo de álcool de açúcar. Ele ficou super popular porque não aumenta a glicemia e quase não tem caloria. Parecia a solução perfeita para quem quer reduzir açúcar, inclusive para quem tem diabetes. Só que aí, alguns estudos epidemiológicos grandes começaram a mostrar uma associação meio inesperada. Pessoas com níveis mais altos de eritritol no sangue pareciam ter um risco maior de eventos cardiovasculares sérios, tipo infarto e AVC. Isso levantou a questão, será que tem uma relação de causa e efeito aí? Qual seria o mecanismo? Exato. Foi um estudo in vitro, feito em laboratório. Os pesquisadores pegaram células endoteliais humanas, aquelas que revestem por dentro os vasos sanguíneos, especificamente, nesse caso dos vasos cerebrais, e expuseram essas células a concentrações de eritritol parecidas com as que a gente encontraria no sangue depois de tomar uma bebida dietética comum adoçada com ele. A ideia era ver o que acontecia direto ali naquelas células vasculares. E o que aconteceu? Quais foram os efeitos que eles viram nas células expostas ao eritritol? Os resultados foram, assim, um tanto alarmantes a nível celular. Primeiro, eles viram uma diminuição na produção de óxido nítrico, o NO, que é super importante para relaxar os vasos e manter o sangue fluindo bem. Segundo, aumentou a produção de endotelina 1, a ET1, que faz o contrário, contrai os vasos. Terceiro, as células mostraram sinais de aumento do estresse oxidativo, o que indica dano celular. E, talvez o achado mais preocupante, a capacidade dessas células de começar a dissolver coágulos ficou prejudicada. Elas liberaram menos TPA, que é o ativador tecidual do plasminogênio, quando estimuladas pela trombina. Ok, deixa eu ver se entendi. Menos dilatação dos vasos, mais contração, mais dano celular e ainda dificuldade para dissolver coágulo? No cérebro, essa combinação soa como uma receita perigosa, né? Quase um golpe duplo que aumentaria o risco de problemas, né? Essa é exatamente a preocupação que o estudo levanta. Ele sugere um mecanismo biológico bem plausível pelo qual o eritritol poderia sim aumentar o risco de AVC, ao promover a constrição dos vasos do cérebro e ao mesmo tempo diminuir a capacidade natural do corpo de lidar com pequenos coágulos. Ele poderia criar um cenário de maior vulnerabilidade. Mas é fundamental reforçar, isso foi um estudo in vitro, em laboratório. Ele não prova que consumir eritritol causa AVC em humanos, tá? Certo. A gente precisa urgentemente de ensaios clínicos randomizados para entender o risco real, no mundo real e com diferentes níveis de consumo, mas sem dúvida, esses achados acendem um sinal amarelo importante. Reforçam a necessidade da gente olhar os rótulos com mais crítica e talvez pegar mais leve no consumo desses adoçantes até ter mais clareza sobre isso. Da prevenção do HIV, à modulação cerebral e aos riscos que podem estar escondidos em adoçantes, fica muito claro que a ciência médica avança a passos largos, né? Trazendo tanto promessas quanto novos questionamentos. E aplicar todo esse conhecimento, que é super complexo, da melhor maneira possível, exige não só atualização constante, mas também que a gente esteja bem nas nossas carreiras, né? Com propósito, com motivação. E é exatamente aqui que entra o nosso Momento Oportunidade, um espaço dedicado a conectar talento e propósito na área da saúde, trazido pela Talent Match. A Talent Match é a consultoria de reposicionamento de carreira do Grupo Academia Médica e tem um foco muito especial em reacender o que a gente chama de líbido profissional, sabe? Aquela paixão, aquela energia pelo que a gente faz e alinhar médicos, enfermeiras, gestores com posições de destaque, inclusive executivas, que realmente façam sentido para eles. Nesta edição, temos algumas oportunidades bem interessantes em São Paulo e sempre buscando conciliar a vaga com qualidade de vida, o que é ótimo. Ou seja, locais a no máximo 60 minutos da residência do profissional. A gente destaca vagas para especialistas em gastroenterologia clínica, tem posições em vários bairros com uma estrutura de remuneração bem atrativa. A estimativa é de R$ 160 por hora, mais um adicional por produtividade em procedimentos e também para dermatologia e oftalmologia. Nessas áreas, a proposta inclui um faturamento médio garantido de R$ 180 por hora só para as consultas, além, claro, da produtividade nos procedimentos.
E um ponto importante: existe uma demanda reprimida bem grande para essas especialidades em São Paulo, o que representa um potencial de crescimento bem legal. Para quem se interessou e quer saber mais detalhes, tipo os bairros específicos, como se candidatar, o link direto está aqui na descrição desta nossa conversa, tá? Se você atua nessas áreas em São Paulo e está buscando um novo desafio ou um ambiente mais alinhado com o seu propósito, vale super a pena conferir. E essa conexão toda entre ciência de ponta e carreira nos lembra de algo fundamental que a newsletter Triagem dessa semana também abordou: as famosas soft skills. Muitas vezes a gente foca tanto na parte técnica, que é essencial, lógico, mas esquece o quanto habilidades como comunicação empática, trabalho em equipe, adaptabilidade, inteligência emocional são decisivas no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma. O ambiente de saúde é, por natureza, colaborativo e muito humano. Dominar a técnica é a base, claro, mas saber se comunicar bem, de forma clara, sensível com pacientes, com familiares, colaborar de forma eficaz com colegas de outras áreas, se adaptar a tecnologias novas, a protocolos que surgem o tempo todo, como essas que a gente discutiu hoje, e conseguir gerenciar as próprias emoções sob pressão, isso não é mais um extra, sabe? São competências centrais para ter uma prática de excelência e para construir uma carreira sólida e principalmente gratificante a longo prazo. Perfeito. E nesse espírito de desenvolvimento contínuo, a seção Triagem Literária trouxe uma recomendação que achei interessante: o livro Bioética para Profissionais de Saúde. Pela descrição, parece ser uma obra acessível, que foge daquele jargão pesado, sabe? E que ajuda a gente a navegar pelos dilemas éticos que são tão presentes na rotina clínica e na saúde pública. Uma leitura que parece muito pertinente, né? Diante de toda essa complexidade que a própria ciência nos apresenta. E tudo isso, desde a análise científica mais a fundo até a reflexão sobre carreira e ética, tudo converge para a missão central do Grupo Academia Médica, ser essa ponte, né? Conectar o que as instituições de saúde não conectam. Seja o conhecimento mais atualizado, as oportunidades que alinham carreira e propósito, ou a reflexão que nos torna profissionais melhores, mais humanos. Queremos agradecer muito a companhia de todos e todas nesta jornada de conhecimento e reflexão de hoje. Para continuar conectado com essas discussões, não perder nenhuma novidade, siga a newsletter Triagem e o Grupo Acadêmica Médica em todas as redes sociais. É fácil de achar, @Academia Médica. E fiquem ligados também nos outros conteúdos e análises focados em carreira, em desenvolvimento profissional, que a TalentMatch apoia. São insights valiosos para manter a libido profissional sempre em alta. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação, uma reflexão para a semana. A gente viu hoje inovações assim extraordinárias, como o lenacapavir, simplificando a prevenção do HIV, ou a DBS adaptativa, dando um controle mais preciso para o Parkinson. Ao mesmo tempo, a gente viu um alerta sobre o eritritol, um adoçante que era tido como inofensivo. Diante desse cenário, de avanços super rápidos e complexidades que só aumentam, como é que nós, profissionais e gestores da saúde, podemos encontrar o equilíbrio? Como a gente pode abraçar o potencial transformador das novas tecnologias, dos novos tratamentos, e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do paciente, manter a adesão rigorosa aos princípios éticos e ter uma comunicação transparente, honesta, sobre as incertezas, as nuances que sempre acompanham a ciência em evolução? Como é que a gente navega essa fronteira entre o entusiasmo pela inovação e a responsabilidade imensa do cuidado? Fica aí a reflexão.